Olá, dentistas e especialistas em harmonização facial, profissionais da ROF, sejam bem-vindos. Eu sou a doutora Vanessa Alves, tenho uma experiência de mais de 14 anos na odontologia, sou especialista em harmonização facial e hoje está iniciando a nossa primeira aula da jornada Vivendo de ROF, onde eu vou ensinar o caminho para donos de consultórios, profissionais da ROF, dentistas, como conseguir lucrar R$ 2.000 em apenas 30 minutos de atendimento, com apenas um único procedimento da ROF, e ainda elevar a satisfação do paciente de vocês. E para começar, eu vou começar a falar dos números da minha clínica. E olha só, gente, olha que bacana que eu tenho para mostrar para vocês com esses números, e fica muito fácil a visualização. A parte verde, eu estou focando aqui na evolução dos bioestimuladores, da técnica ouro com a utilização da evolução dos bioestimuladores. Me faz ter um faturamento, atendendo apenas 74 pacientes, de aproximadamente 250 mil. Se eu for fazer uma comparação com o bioestimulador tradicional, que é a parte lilás ali, eu vou atender 10 pacientes a mais e vou ter um faturamento menor. Só que é menos R$100 mil. Então, a utilização da evolução dos bioestimuladores comparado ao bioestimulador tradicional faz com que meu faturamento caia R$100 mil ou aumente se eu for utilizar a evolução dos bioestimuladores. Comparado à toxina, eu atendi 100 pacientes a mais e também tive um faturamento de menos R$100 mil. Então, é isso aqui que eu quero estar demonstrando para vocês. Como eu cheguei nesses números, como que eu fiz para mudar a identidade e os lucros, a lucratividade do meu consultório. Qual produto que eu foquei, como é essa técnica, da venda até a aplicação, tá? Então, tudo isso é o que eu vou estar passando aqui nesse momento para vocês. Eu falei de faturamento e agora eu vou mostrar lucro. Faturamento bruto que a clínica faturou. Aqui eu tô falando de lucro que vai para o nosso bolso, tá? Primeira fileira aqui, eu tô falando sobre a evolução dos bioestimuladores. A técnica ouro utilizando o Harmonicap. 84 pacientes, lucrando R$2.000 em cada paciente. Eu tive um lucro de 168 mil. Se eu for comparar com a última fileira, bioestimulador tradicional, mesmo número, eu lucrei 58 mil. Ou seja, a evolução dos bioestimuladores você acaba fazendo um intervalo maior para reaplicar, tá? Mas ainda que eu pegasse o tradicional e reaplicasse num tempo menor, ainda que eu fizesse ele 2 vezes ao ano, eu ainda assim não chegaria ao lucro de trabalhar com a evolução dos bioestimuladores. E ainda, comparado à toxina, que é onde a gente gasta energia aí, eu atendi 191 pacientes para ter um lucro de 76 mil. Ou seja, nem a metade da lucratividade de trabalhar com a evolução dos bioestimuladores. Mas aí você pode me dizer assim, doutora, mas você está dizendo aqui que eu lucro por cada aplicação R$400. Eu lucro mais na minha clínica. Excelente. Porque isso daqui a gente está fazendo de forma, analisando uma região. Então, se você consegue, na sua região, fazer um lucro na toxina de mais de R$400, com certeza com a técnica ouro, você também vai conseguir um número muito significativo. Então, era exatamente isso que eu queria ilustrar aqui para vocês nesse primeiro momento, tá? Mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre eu tive esses números e tudo na vida é um processo. Eu iniciei essa caminhada, toda a minha jornada começou. Meu esposo tinha uma loja de chinelos no centro da região que a gente mora aqui do Rio de Janeiro. E com a chegada da pandemia, os números ficaram muito ruins dessa loja. Ela não se sustentava mais e tivemos que
ter uma outra opção. Eu já trabalhava com harmonização no meu consultório e tivemos a brilhante ideia de modificar o segmento e transformar a loja de chinelos em uma clínica de harmonização, tá? Especializada só em harmonização facial. Então, nós transformamos toda a estrutura da loja de chinelos em uma clínica de harmonização. E aí é um sentimento assim muito legal, você vê essa estrutura toda transformada. Eu imagino que quem nunca teve essa experiência tenha muita vontade de viver essa experiência, tá? E nessa época, eu lembro que assim, a Hoff ela estava ainda em processo ali, né? Libera, não libera alguns procedimentos, briga com o CRM, com o CRO. E as pessoas faziam até alguns vídeos e eu vou até mostrar para vocês aqui. With you, come on. E aí, quem se identificou, né? Quem nunca viveu esse momento, tem muita vontade de viver esse momento, né? De ver uma estrutura toda diferente, estalar os dedos e virar uma clínica. Eu tenho certeza que muita gente já vivenciou isso, mas que muitas têm muita vontade de vivenciar. Pois bem, essa grande ideia brilhante que a gente teve de transformar uma loja de chinelos em harmonização, fez com que da noite para o dia a minha profissão mudasse. A partir daquele momento onde eu abri uma clínica, eu passei a não ser mais só dentista e uma aplicadora, né? Minha parte clínica, ela passou a ser comprometida com a parte empreendedora. Então, assim, lógico, eu não estou falando de franquias, de clínicas grandes, onde tem gestão, né, separado. Eu estou falando de pessoas que montam seus consultórios, suas clínicas, sozinhas para gerenciar. E eu vivi isso. E muitas pessoas vivem isso e não se dão conta de que é uma segunda profissão. E ali eu comecei a entender que eu não tinha só um espaço para atender meus pacientes, mas como eu também tinha que fazer compra de material, treinar a equipe, fazer com que houvesse uma certa captação de pacientes. E, como toda clínica de harmonização, o principal produto é a toxina, né? Eu me via nessa situação de saindo ali da cadeira e indo para o empreendedorismo, tendo que entender várias situações que eu não recebi tanta informação assim na faculdade. Então, é uma realidade nossa. A gente vai ali, aprende tudo de clínico, todos os cursos e abre uma clínica. E como gerenciar, como fazer a melhor compra, como treinar profissionais, como captar clientes, que realidade que a gente nunca ensinou. Então, assim, ou a gente aprende ali no dia a dia, né? E eu aprendi na dor tudo isso. E eu senti essa necessidade, tá? E foquei, sim, em toxina. E quanto mais eu focava em toxina, que é o principal produto da harmonização, mais boletos. Então, eu comecei a entender na prática que eu estava trabalhando para a empresa de toxina. Porque eu conseguia fazer procedimento, mas não sobrava lucro. Eu faturava e não tinha lucro. Porque eram boletos em cima de boletos. E eu comecei a entender essa dinâmica. E quando eu comecei a entender essa dinâmica, foi aí que eu entendi que o principal produto
não deve ser a toxina para você manter uma clínica de harmonização. Porque cada vez mais a toxina ela está mais ofertada. E quando um produto se torna mais ofertado, ele acaba diminuindo no mercado a sua lucratividade, tá? E isso tem acontecido, ele está se tornando mais popular, tem uma concorrência no mercado grande. E aí, como gestora de uma clínica e profissional da Hoff, eu queria manter a qualidade, as melhores marcas e um bom preço. Isso começou a influenciar diretamente, agressivamente na minha clínica e eu comecei a ver números ficarem no vermelho, porque existe um desespero de você colocar o seu nome, trabalhar, você quer dar o melhor resultado para o seu paciente, você acaba literalmente gerando boletos em cima de boletos com lucratividades muito baixas e cheguei sim a ficar no vermelho e quase fali a minha clínica por conta disso, tá? E aí teve um determinado momento que eu parei para refletir e pensei assim, ou eu desisto de tudo que eu fiz, e é muito difícil, porque você vê toda essa estrutura montada e pensa assim, cara, eu tô me afogando em dívidas, em boletos, né? Literalmente, eu não era mais autônoma, eu estava trabalhando de forma indireta para uma empresa de toxina. E aí eu parei para pensar e falei assim, eu preciso virar esse jogo. Eu preciso de um produto que dê um resultado imediato e satisfatório para o paciente, que não seja qualquer produto e que me dê uma lucratividade boa para que eu consiga manter o meu estabelecimento. Então, foi nesse momento de dor, cheio de boletos, que ou eu desistia ou a gente se reinventa, né, como empreendedor no nosso país, e eu tive que me reinventar, tá? Foi quando eu comecei a trabalhar com a evolução dos bioestimuladores e observei que ali tinha uma satisfação grande e um retorno. Então, eu comecei a observar a reação dos meus pacientes. E foi justamente essa reação de satisfação. E sim, é algo mágico, é maravilhoso a gente como profissional receber elogios de um bom trabalho, ver que o paciente sentiu diferença imediata, que a gente consegue aumentar a produção de colágeno por muito mais tempo. E melhor ainda, porque a gente trabalha para ter lucro, eu consegui aumentar os números e consegui manter a minha clínica aberta hoje. Ela já está aberta já por um bom tempo e eu consegui sair do vermelho através dessa técnica. O que eu fiz? Eu identifiquei isso tudo e caí para dentro. Estudei tudo que eu entendia como evolução dos bioestimuladores e comparativos. Eu comecei a buscar. Então, eu comecei a ir em jantares científicos, eu comecei a buscar informações sobre todo esse conteúdo. E eu consegui refinar de forma que eu conseguisse oferecer para o meu paciente todas essas vantagens, desde a oferta da venda até a aplicação desse produto. Eu consegui mergulhar nesse oceano e entender a evolução dos bioestimuladores. Que eu conseguia fazer esse gerenciamento de satisfação com lucratividade, depois que eu mergulhei nesse mar todo e consegui dar essa satisfação e melhorar os lucros da minha clínica, o que me fez estar aqui hoje foi justamente não entrar, porque eu vivi, como muitas pessoas, eu tenho certeza que alguém aqui viveu, a insatisfação da odontologia. Quando eu busquei a harmonização facial, é porque eu vi a odontologia assim, de forma bem insatisfatória. Então, quando eu mergulhei na harmonização, eu observei uma luz, né, no fim do túnel ali. Eu não queria de forma alguma que nós prostituíssemos a Hoff. E eu vejo que a toxina já está migrando para esse caminho. Então, eu acredito que a gente consiga
dar para os nossos pacientes qualidade, gerar lucratividade e satisfação. Não substituir a toxina, mas unir, agregar esses produtos. Um não vai substituir o outro, mas com essa união, que eu não vejo também, você gerenciar o envelhecimento só com linhas de expressão, mas também com firmeza. Então, que a gente possa unir, né, para trazer esses resultados. Então, o que eu quero passar para vocês aqui, nesse primeiro momento, que são divididos em 3 etapas, é o que a gente não deve fazer. O que eu vou passar para vocês, assim, que eu fiz por muito tempo, que não deu certo. Bom, eu vou mostrar para vocês os principais erros que as clínicas cometem, que afastam elas da lucratividade de R$2.000 em 30 minutos de atendimento, tá? O principal erro é o foco em venda de toxina botulínica. Ai, mas é o principal produto. Sim, mas é um produto que ele tá muito popular, tá muito ofertado, existe briga de concorrência, os preços cada vez mais baixos. É um produto que ele já esteve em alta, já foi vendido a mais de R$2.000. Hoje em dia não é essa oferta. É entre 1.000 e pouco, até abaixo de R$1.000. Então, isso faz automaticamente que a lucratividade desse produto diminua. Então, a gente tem uma média de mercado hoje que a toxina, ela tem, por exemplo, aqui, ó, vou mostrar para vocês, uma lucratividade de R$400, tá? Estou falando de lucro, não estou falando de venda final. Eu preciso atender 25 pacientes para conseguir um lucro de R$10.000. Em outros produtos, eu atendendo apenas 5 pacientes, eu consigo ter um lucro R$2.000 por paciente, eu vou chegar nos mesmos R$10.000. Então, atender 25 é a mesma coisa que 5 para ter os mesmos lucros? Claro que não. Olha o tempo que eu vou perder com 25 pacientes para ter o mesmo lucro de 10.000, os insumos que eu vou gastar, o tempo da minha agenda que eu vou gastar. Então, de forma alguma, isso para mim é um erro que tem que ser mudado aí. O foco não tem que ser, apesar de ser o principal produto da harmonização, não tem que ser toxina botulínica, tá? Outro erro é a gente precificar de acordo com o nosso concorrente. Isso significa o quê? Que o seu serviço é exatamente igual ao do seu concorrente? Eu até posso fazer uma pesquisa de campo, mas precificar de acordo, então quer dizer que a qualidade do meu serviço é exatamente igual ao do meu concorrente? Que os produtos que eu uso e a quantidade que eu uso são iguais do meu concorrente? Que a minha compra é igual ao do meu concorrente? Então eu não devo fazer essa precificação igual a dele. Eu estou mostrando essa semelhança. Um erro muito comum e pouco perceptível é, por exemplo, o viver de boca a boca. O profissional que se orgulha em dizer que hoje vive da indicação de boca a boca de cada paciente. Gente, isso já foi uma realidade dentro da odontologia e dentro das clínicas. Hoje em dia o mundo mudou. E o porquê não mais se orgulhar disso? Porque cada vez mais o paciente ele vai ter ofertas pela internet, ofertas pelo Instagram. Ele busca um antes e depois do atendimento. Por mais que o paciente ele seja indicado, aqui na clínica mesmo, os pacientes já chegam na recepção e perguntam qual é o Instagram da doutora. Então, o profissional que ele se engrandece hoje de viver, né, de indicação boca a boca, meu amigo, eu sinto te informar, mas as coisas não andam bem por aí. E o que falar dos orçamentos gratuitos? É um erro. É um erro grande, que eu demorei muito a virar essa chave por conta da herança da odontologia. Mas é uma verdade. O paciente, ele não vai te valorizar. Ele não vai dar valor ao que você vende. Ele não vai se comprometer com o horário dele na agenda. E a gente sabe melhor, né? Assim, a gente tem uma experiência melhor do que muitos profissionais, que
ele vai ocupar um espaço na sua agenda e vai faltar. E mais do que isso, ele vai confirmar e ele não vai comparecer. Então, isso é uma coisa que já aconteceu comigo. Já tive situações, e eu imagino que muitos de vocês tenham tido situações bem parecidas ou até piores, tá? Teve um sábado de sol que eu vim trabalhar, super feliz, 7 pacientes na agenda, meio expediente. Isso há um tempo atrás. E o que aconteceu? Nenhum paciente que confirmou compareceu. Zero comprometimento. E mais, teve uma outra situação que a paciente falou que não iria porque ia perder o horário com a manicure. Esse comprometimento é zero, porque ele não valoriza, não tem uma valorização profissional. E é assim, a gente fica extremamente indignado, mas são erros que só vão ocorrer porque a gente, como profissional, permite que isso aconteça por conta de algumas atitudes nossas. Então, é errado não cobrar, tá? Fora que abre muitas brechas, né, para curiosos que vão ocupar o seu tempo ali. Abre brechas, inclusive, para concorrentes, que o concorrente ele vai entrar e vai ter disponibilidade de saber com facilidade dos seus números, né? Então, tem toda essa situação aí e por isso é um erro muito grande. E além desse erro, tem um outro erro que além do paciente ele não te valorizar, não dar valor a você como profissional e automaticamente ele também não vai dar valor aos seus produtos, tá? É você usar produtos de valor baixo. Só usar mercadoria de custo baixo. O que isso significa? O que você vai fazer com o seu paciente? Você está limitando seu paciente também de bons resultados, porque isso pode implicar, e porque você está limitando o seu faturamento, não colocando produtos de valores agregados, tá? Um exemplo disso vamos supor que num local onde a renda seja mediana, tá? O adolescente, ele vai priorizar um iPhone, ele vai ter um iPhone, tá? Ainda que talvez a renda dele não seja condizente ali com aquela situação, mas são prioridades da vida dele. Mesma coisa acontece com uma paciente que quer, por exemplo, fazer um rejuvenescimento facial. A prioridade dela pode ser um produto de valor agregado alto que dê um resultado bom e imediato. Então, por que limitar esse ganho e esse benefício para o paciente? Então, isso são situações que a gente precisa trabalhar. Mas isso é culpa minha ou sua como profissional? Não. Isso não é culpa nossa. Eu vivenciei isso por muito tempo, tá? E por esse motivo, por não ser culpa nossa, mas porque nós não fomos ensinados de forma diferente. Então a gente vem batendo anos e anos aí, aprendendo, né, na dor, né? Então eu fui aprendendo na dor e tô repassando minha experiência aqui para vocês de como não fazer. Então, eu unifiquei aqui nesse momento as situações mais críticas para que a gente eliminasse elas do nosso caminho, para que a gente pudesse construir aí uma nova fase na nossa clínica de capturas, né, de novos números e novos agrados. Então, esse foi o principal objetivo, alertar vocês ao não, ao erro que a gente faz, que são óbvios, mas que acontecem. E aconteceu comigo. Todos esses que eu falei foram experiências vividas por mim. Eu fazia isso na minha clínica. E para quem chegou depois,
Eu sou a doutora Vanessa Alves, eu sou especialista em harmonização facial, tenho uma experiência de mais de 14 anos na odontologia. Eu peguei uma loja de chinelos, transformei numa clínica de harmonização. Vivi um perrengue financeiro absurdo focando em toxina. Deixei minha clínica no vermelho e eu consegui sair do vermelho através da evolução de bioestimulador de colágeno, com muito estudo, muito envolvimento nesse assunto. Eu consegui e desenvolver uma metodologia que eu dei o nome de técnica ouro da Hoff. Então, eu consegui identificar a satisfação em meio à lucratividade através dos meus pacientes. E todo o meu objetivo aqui foi passar para vocês, para a gente continuar valorizando a Hoff e chegando nesses números. Eu passei números da minha clínica que hoje eu foco nessa técnica e consigo manter ela de forma positiva. Nessa aula nós focamos nos erros que as clínicas de harmonização cometem, podendo afastar a possibilidade do aumento da lucratividade. Esses erros basicamente são focar na venda de toxina botulínica, precificar de acordo com o concorrente, achar que pode trabalhar apenas com a indicação boca a boca, trabalhar com produtos de valor agregado baixo e não cobrar orçamentos, tá? E eu te convido para a nossa próxima aula, uma das aulas mais importantes, aonde eu vou estar passando para vocês, ensinando o caminho de como aumentar a satisfação do seu paciente, melhorando, consequentemente, a lucratividade da sua clínica. Essa aula ela vai acontecer na próxima quarta-feira, 4/9, às 8 horas da manhã. Se você ainda não está participando do grupo do WhatsApp, lá a gente coloca algumas informações, você pode tirar dúvidas, clique no botão aqui abaixo que você vai estar entrando nesse grupo. E também no rodapé dessa página, você pode estar colocando algum comentário ou alguma informação, solicitando alguma informação sobre tudo que foi falado. Te aguardo quarta-feira e até mais.